Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo, continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente me deparei com um vídeo, me mandaram inclusive, de um sujeito que é um cara completamente esquizoide, um cara que não bate bem da bola, um tal de Pedro Gaião. Eu até brinco dizendo que ele é o Pedro Cagão, porque ele só fala bobagem. E o pior de tudo, ele se acha o grande estudioso. Aliás, esses apologetas protestantes de fancaria se acham gênios, porque eles falam tantas bizarrices e eles acham que a bizarrice deles é sinônimo de inteligência. Aí existe um vídeo aqui de um vlog chamado Civilização Cristã. Agora eu fico impressionado. Civilização cristã de quê? Porque o cara é a coisa mais anticristã que existe. É o cristão que nega o passado cristão, né? E em particular, o senhor Gaião aqui, ele é contra a reprodução de imagens santas, é o iconoclasta, né? Ou seja, cada segmento apologético protestante tem que restaurar uma heresia particular, assim, uma heresia queridinha. E esse Pedro Gaião aí, ele é tão alucinado com a ideia das imagens que ele parece um muçulmano, ou então parece o próprio diabo vendo a cruz de Cristo. Tanto é verdade que ele tinha um namorico lá, intelectual, pseudo-intelectual, com aquele outro sujeito, o muçulmano, o criador do panegírico lá, do romance chamado História Islâmica, o senhor Vitor Peixoto, Manso Peixoto. Quem vê aquelas baboseiras do História Islâmica, tudo bem, tem conteúdos até interessantes, tem algumas coisas ali que até pode salvar, mas no geral... O Vitor Manso Peixoto cria uma ideia de islamismo como se fosse um paraíso viver na Arábia Saudita ou no Irã, sabe? É uma coisa assim, meio bizarras, né? Mas enfim, eu vou gravar aqui um react rapidinho aqui, são 2 minutos, cujo vídeo o nome é Posso usar imagem de Jesus para ensinar? Vamos lá. É válido o uso didático de imagem? Calvino respondeu que não, provou que não. Porque, cara, vamos lá, primeiro, ninguém mora na Somália. Ninguém é analfabeto. E outra coisa, você não aprende o suficiente com uma imagem, você tem que aprender com o ensino, que o João Calvino falou. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa, Pedro Cagão. O que você acha que aprende mais? É lendo um livro do Hitler ou então vendo um documentário sobre o Hitler? Se a gente analisar bem, o ensino visual não é excludente do ensino escrito e o ensino escrito também não é excludente do ensino visual. Eles são até complementares. Com certeza, quem vê um documentário da Segunda Guerra Mundial, as cenas de guerra, as cenas do Holocausto nazista, enfim, aquelas coisas horrorosas, o campo de concentração de Auschwitz, você acha que quem aprende mais é quem lê um livro sobre Auschwitz ou quem vê Auschwitz? Aliás, você coloca uma falsa dicotomia entre ver e estudar. São duas coisas francamente complementares. E eu vou mais além. Vamos analisar a questão dos evangelhos. Nós, cristãos, realmente lemos os evangelhos. Estudamos os evangelhos. Mas os apóstolos, quando viram as cenas dos evangelhos, aqui eu já estou fazendo uma redundância, né? Quando eles viram as cenas dos evangelhos, quer dizer, eles não tinham um livro para ler. Eles tinham uma experiência histórica e existencial de presenciar aqueles acontecimentos. Então, o que você está falando é tão absurdo, tão bizarro, quanto afirmar que eu só vou aprender lendo livros e não vendo fotografias. Lendo livros e não vendo cenas. Lendo livros e não vendo, por exemplo, sei lá, a foto do Hitler. No caso, se fosse o estudo da Segunda Guerra Mundial. Ou então a foto de Stalin. Ou a foto de Mao Tse Tung. Ou de qualquer outra personalidade histórica. Essa birra contra as imagens santas em particular e as imagens em geral é pura bronca com o catolicismo, é só ressentimento. Aí quer dizer, um sujeito desse quer ensinar a você a estudar a Bíblia. E veja que João Calvino cometeu tantos exageros no que diz respeito à estética que realmente a arte cristã empobreceu. Porque nós temos que nos dar conta de que a arte cristã não surge somente para educar analfabetos. Ela surge como um processo de embelezamento da história sagrada. E eu poderia ser mais ousado em dizer que quando nós lemos um livro, nós imaginamos a história de um livro. Alguém, por exemplo, que lê um livro sobre a Alemanha nazista, ou um livro sobre, sei lá, sobre os descobrimentos portugueses.
Nós não imaginamos Cabral no navio, em contato com os indígenas, encontrando um paraíso chamado Brasil, ou Pindorama, o que seja, que depois chamou de terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, enfim, que seja. Então, essa falsa dicotomia entre imagem e texto é uma das coisas mais idiotas e imbecis que eu já vi na internet. Mas vamos lá, besteira. O ensino que tem que ser estimulado, e não a visão com desenho, esse tipo de coisa. É só a gente pensar. Os católicos medievais, eles adquiriram uma formação boa só estudando desenho? Meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Desde quando imagem e escrita são excludentes? Às vezes, para você escrever uma história, você tem que ver alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, já que eu gosto da Segunda Guerra Mundial, inclusive dei um curso sobre história da Segunda Guerra Mundial, particularmente a história de Hitler, no caso. Entre você ler, sei lá, uma biografia do Hitler, mas não só a biografia do Hitler, mas também comentários, digamos, ler a agenda de anotações de Goebbels, do Joseph Goebbels, ministro da propaganda, ou então os relatos do arquiteto do Hitler, o Albert Speer. Ora, para eles escreverem aqueles relatos sobre a Alemanha nazista, eles precisavam ver o que aconteceu. Não é somente ler o que aconteceu. O que esse idiota não entende é que quando ele se prende a uma mera textualidade, ele torna o conhecimento num plano puramente abstrato e etéreo. Os livros, sem dúvida, servem para nos ensinar muita coisa, descrever certos acontecimentos, etc. Mas a descrição de certos acontecimentos não implica necessariamente a rejeição dos aspectos imaginativos que podemos concluir dentro da descrição desses acontecimentos. Aí você vê a incapacidade mental desse cara, e esse cara se acha um gênio, cara. Eu fico perplexo. É um bando de gente com lugares comuns, dos mais ridículos, absurdos. Eles não conseguem fundamentar uma lógica racional. Vamos lá, besteira. Não. Vamos dizer assim que levar em consideração, tipo assim, no passado tinha menos. Eu não tô justificando, né? Eu tô entrando na mente assim, de tipo, no passado tinha menos acesso e tal. Pô, cara, mas aí 2024 tu quer vir com esse papo, sabe? Meu amigo, desculpa, mas acho que você também é um idiota. Vamos analisar uma coisa. O que causa mais impacto? Uma peça de teatro da Paixão de Cristo ou um texto bíblico? Vocês podem ter certeza que a imagem causa impacto muito maior do que um texto. Primeiro porque nem todas as pessoas são aptas a ler, mesmo aprendendo a ler. Muitas pessoas têm dificuldade de ler. Muitas pessoas não são necessariamente apreciadoras da leitura. Mas pode ter certeza que a imagem teve uma contribuição catequética, uma contribuição na formação do imaginário muito mais profunda do que um próprio texto. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Por que a igreja incentivava o teatro religioso? Vejam, por exemplo, o caso da catequese dos índios das Américas, que não conheciam nenhum tipo de universo escrito. O teatro de um José de Anchieta foi muito mais influente no sentido de converter os indígenas da América do que necessariamente eles lerem textos. Porque leitura de textos, muitas vezes, atividades restritas a pessoas que realmente têm uma vocação para os estudos. A grande maioria das pessoas não tem vocação para os estudos. Isso é um grande mito. Qual é o impacto, por exemplo, de um filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Que eu particularmente adoro o filme. Com certeza, aquele filme tem um impacto psicológico tão profundo e tão catequético e tão evangélico que talvez nenhum texto bíblico, lendo cruamente, talvez causasse tanto impacto. Então nós temos que entender que os evangelhos são descrições de imagens e de pessoas e de acontecimentos. E que imagem e escrita não são necessariamente excludentes. Então esse cara aí, meu Deus do céu, ele tá falando em 2024 a gente não tem que ter imagem. Meu amigo, o que você tá fazendo na internet então, seu idiota? O que é o YouTube se não imagem? O que é o YouTube se não a simplificação da informação através da imagem? O que é a TV se não imagem? Hoje, mais do que nunca, nós somos a sociedade da imagem. O que eu não estou dizendo aqui, evidentemente, é que a imagem deva substituir o texto. Eu acho que o texto, ele te movimenta a fazer um exercício intelectual, um exercício de descobertas, principalmente porque, claro, o texto,
implica certos comentários ou implica certas reflexões que muitas vezes uma imagem não te coloca muito claramente. Mas eu vou repetir, uma coisa não é excludente de outra. Por exemplo, para catequizar crianças, o que é mais fácil? É você colocar a Bíblia nua e crua para ela, ou você colocar um livro de Bíblia para crianças com imagens? Evidentemente que as imagens têm muito mais impacto. A criança, por definição, ela é visual, ela tem uma percepção muito mais direta do que propriamente textual. E isso falando de crianças de 4, 5 anos. Se alguém colocar um texto bíblico puro, sem imagem alguma, sem qualquer referência para uma criança, a criança vai achar aquilo um tédio. Por quê? Porque aquilo parece abstrato demais. Mas parece que o Gaião quer que nós sejamos crianças entediadas na fase adulta, porque você não pode nem mesmo imaginar o que você lê. Partindo dessa ideia de que as imagens têm que ser condenadas. Então, nossa, que besteira. Vamos besterol. Esse Não, papo mano. de, tipo assim, eu vou catequizar o cara com imagens, uso didático, tipo, no Brasil, em 2024. Ah, meu Deus do céu, e qual é o problema? Vocês acham que, por exemplo, aquela peça que sempre há na Páscoa, que acho que é lá no Nordeste, A Paixão de Cristo, vocês acham que aquilo ali não tem uma influência catequética profunda que afeta psicologicamente as pessoas se emocionam com a encenação de Jesus Cristo, dos apóstolos, né, das cenas, né, em que Jesus Cristo é açoitado, é crucificado, ressuscita, etc. Vocês acham que isso não causa um impacto psicológico nas pessoas? E que isso talvez seja uma mensagem muito mais direta do que propriamente ler um texto? Olha, me desculpa, 2 pessoas tremendamente estúpidas. Mas vamos lá. Tem o menor sentido, me desculpa. Como não sentido, filho? Quantos filmes, quantas peças de teatro, quantas encenações nós não temos dos evangelhos, da própria Sagrada Escritura, e não só da Sagrada Escritura, mas encenações de vários matizes, encenações históricas, encenações ficcionais. Alguém vai ler Ana Karenina do Tolstói lá, só pelo livro? E a questão da encenação, ela também não estimula até certo ponto, ela não concretiza até certo ponto a imaginação? Meu Deus do céu, vamos besterol. Não, só a não ser que, sei lá. Aqui botaram até uma frase aqui. Ser contra imagem não é só um anticatolicismo ilógico? Eu diria que é pior do que ilógico, é irracional mesmo, é puro ódio mesmo, entendeu? Mas vamos lá. Epifânio seria um anticatólico ilógico. Ele viveu no século IV, entendeu? Tipo, basicamente, ser aniconista, ele é ser bíblico, tá de acordo com a tradição dos 4 primeiros séculos. Não, filho, pera lá, vamos lá. Essa questão do aniconismo, evidentemente que houve conflito com certos bispos, como no caso que ele fala de Epifânio, mas Epifânio é uma minoria dentre toda uma tradição cristã que criou uma arte através de imagens, né? Mas o senhor Gaião, ele pensa como um muçulmano, entendeu? É como se a história da Sagrada Escritura fosse apenas uma ficção de um livro, uma ficção abstrata que não se concretizou na visualização de quem escreveu a Bíblia, ou de quem ouviu o relato daqueles que viram as cenas do Evangelho. Porque, por exemplo, Lucas, Mateus, Marcos, João. Marcos era, se não me falha a memória, discípulo de Pedro, tá? Então teve 2 evangelistas, pelo menos, que não viram os acontecimentos, mas escutaram quem viu os acontecimentos. Ver o quê? Imagens, tá? Eles viram os acontecimentos e escreveram aquilo. Aí sabe o que esse idiota está dizendo? É o seguinte, aquilo que foi escrito não pode ser reproduzido de novo em imagem. Justamente porque nós temos o texto bíblico por causa das imagens que foram vistas da cena do verbo encarnado que foi o próprio Nosso Senhor. Ai, meu Deus do céu, vamos ver a merda gaiônica. Tá de acordo com... E basicamente é isso, tipo, não tem outra coisa. Não, e tipo assim, se o outro lado tá dizendo que se eu não cultuo imagens, eu estou condenado ao inferno, então a coisa interessante. apologética contrária, ela é necessária, né? Vamos analisar uma coisa. Quando os apóstolos adoraram Nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa de carne e osso, eles adoraram uma imagem de uma pessoa também. Adoraram uma pessoa que se fez imagem entre outras pessoas. Então, segundo essa lógica idiota, cultuar a imagem de Nosso Senhor é ser idólatra. Mas isso aí é um pensamento já judaico.
ou é um pensamento islâmico. Não é um pensamento cristão. Porque o diferencial do cristianismo é que Deus se fez carne. Deus se fez homem. Deus se fez presente entre nós. E mesmo a questão da reprodução das imagens, nós observamos que mesmo no Antigo Testamento, nós temos simbologias, imagens de certos objetos que eram cultuados. Por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era cultuada pelos judeus. E quando falamos da palavra culto, culto não quer dizer a mesma coisa que adoração. Embora os judeus usavam certos objetos de culto como adoração. A Arca da Aliança era o quê? Quando Josué se ajoelha perante a arca. Isso está em Josué capítulo 7, versículo 6. Ele passa o dia inteiro se ajoelhando perante a arca. Ele está adorando a arca? Ele está adorando aquele objeto chamado arca? Não. Ele está adorando aquilo que a arca representa, que é o próprio Deus agindo na arca. E aquela arca tinha esculturas de imagens, ou seja, anjos e querubins. Então por que a reprodução de anjos e querubins ali? Não é a reprodução de imagens? Sim, reprodução de imagens. Como, aliás, a Bíblia é cheia de imagens sendo descritas. Então esse pessoal interpreta de uma forma tão porca o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, criando conjecturas que são completamente estranhas à própria Sagrada Escritura. E veja que quando os católicos usam as imagens santas como formas de culto, é uma forma até de fortalecer a nossa fé, no sentido não necessariamente de materializar essas pessoas, mas no sentido de que a simbologia tem um poder muito forte de orientar e de também nos conduzir. Então, por exemplo, quando nós temos a imagem da cruz, a imagem da cruz serve como um lembrete simbólico do Verbo encarnado que sofreu e morreu por nós. Alguém vai negar isso? Isso aí é automático. Você vê a cruz, você já imagina isso. Quando você vê uma mulher segurando uma criança, você já tem automaticamente a imagem da Virgem Maria. Está descrito no capítulo de Lucas, está descrito em Mateus e assim sucessivamente. Aí esse pé da merda aqui, esse bosta aí, tá achando, não, isso aí não é igreja primitiva, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, a igreja primitiva é bastante até, podemos dizer assim, é simplesmente omissa com relação à questão das imagens. Não há nada que fale realmente, você não pode reproduzir imagem de santos, ou imagem de... Isso não é o debate do Novo Testamento. Mas vamos lá, besterol. Que geralmente tem muito iconista que fala, o católico, quando você mostra que muitas referências que eles dizem ser iconólogos, na verdade são só iconistas, seja Gregório, ele defende imagem, ele não defende o culto. E eles, é quase igual. Misaia 2 diz que se uma pessoa defende o uso de imagem, mas não defende o culto, ela é meia perversa. Porque é uma pessoa que é iconoclasta, que condena as duas, ela é perversa completamente. E aí, no caso, você tem a minha perversidade. Misaia 2 não aceitava a iconista. Misaia 2 era iconódola. Porque eles acreditavam que todo mundo era iconódola. Eles acreditavam que o apóstolo Paulo vinha com um quadro gigante de pagãos. Convertam-se! Não, meu filho, sabe o que você não entende? É uma coisa muito básica. Primeiro, nós temos na história da igreja a discussão sobre a reprodução de imagens. Como nós temos que lidar com as imagens. Tá? Querendo ou não, elas existem. E elas são captadas pelo nosso cérebro. E querendo ou não, de alguma forma você reproduz imagem na sua cabeça. A não ser que você seja um idólatra interior, digamos assim. Né? Porque qual seria a diferença entre ver a imagem de Jesus Cristo e reproduzir a imagem de Jesus Cristo? Se na verdade, tanto vê-lo como reproduzir sua imagem se vincula à mesma ideia. Então essa discussão houve na igreja. E houve, claro, aquela heresia absurda, que foi a heresia da iconoclastia, que é a heresia que esse cara defende, e que se fosse aplicada, nós poderíamos jogar na lata do lixo toda a arte do Ocidente. A arte do Ocidente seria apagada. Mas isso aí é a falta de imaginação de um calvinista. Porque ele não percebe o fato de que nós somos cristãos, acima de tudo, não porque existia um texto apenas, mas porque também existiu imagens que esse texto nos transmite por escrito. Muita coisa do que nós aprendemos sobre fé cristã veio das imagens da fé cristã e não da Bíblia. A Bíblia é um livro de difícil leitura. É um livro que não é para qualquer pessoa ler. E, no entanto, quantos filmes da sua infância
quantos livrinhos, porque, por exemplo, você tem Bíblia para crianças. As Bíblias para crianças têm que comentários pequenos, isso quando não tem comentários, tá? Mas em geral tem comentários pequenos, que são lidos pelos pais, mas ao mesmo tempo a criança vê aquela imagem. E ela internaliza a imaginação dela em algo que não é completamente abstrato. Então, na cabeça desse energúmeno do Pedro Cagão, ele acha que a história bíblica é uma história ficcional, presa a um livro, e que tem que ser dogmaticamente presa a um escrito. Como se essa história fosse incognoscível. E na verdade ela não foi. Ela não foi pelo fato de que alguém escreveu sobre essa história que viu. Vamos lá. Besterol. É o que tá na carta, não tô sendo idiota não. Eu cheguei pra uma católica uma vez pra falar disso, ela falou: Pedro, ninguém é idiota pra achar que os apóstolos ficavam andando com imagens. Eu falei: pô, mas Gregório era idiota. Aí eu mostrei a carta. Ah, desculpa, eu não queria ofender o Santo Padre. Não, mas aí que tá, né? Porque esses caras aí, eu fico até duvidando das citações desconexas que eles fazem de autores patrísticos, porque muitas vezes essas citações são tiradas da bunda. Eles não têm uma metodologia sistemática de entender, uma dinâmica para entender a patrística, tá? Veja que nem todo autor patrístico, necessariamente, a igreja oficializou como válido no que diz respeito a certos comentários. Houve comentários sim, não, né, relacionados, por exemplo, à Sagrada Escritura, relacionados à questão da graça, à questão da Trindade, etc. Existem inúmeros debates. Por exemplo, Orígenes escreveu muitas coisas que a igreja não aceitou, por exemplo. Então esse pessoal pega meia dúzia de textos desconexos para adequar aos preconceitos e à raivinha sectária que o Pedro Gaião tem de imagens. É só isso. Embusteiro. É incrível que eu não encontro, pelo menos nessa militância virtual protestante, nenhuma pessoa minimamente honesta e sensata. É um bando de pessoas energúmenas, pessoas estúpidas, pessoas que falam coisas que não têm menor pé nem cabeça. Eu tenho quase que certeza que se eu analisar as fontes que o Gaião cita, sempre haverá uma corruptela, uma degradação, uma manipulação de fontes. É sempre assim que esses caras fazem. É o Lucas Banzoli, a mesma coisa. A patrística defende a doutrina protestante. Aí depois o cara diz que a gente não tem que confiar na patrística. Esse Pedro Cagão aí, que é amiguinho até de islâmico, e não é por coincidência, porque ele também tem raiva de imagens tal como os islâmicos, né? Não percebe pontos básicos do que significa a imagem. E que já foram essa baboseira toda que ele fala sobre iconoclastia, sobre iconodulia, né? Sobre se reproduz a imagem apenas por uma questão estética ou coisa parecida, isso já foi discutido pela igreja, isso já foi encerrado pela igreja, né? Por exemplo, nós temos São João Damasceno que deu um show em torno disso, tá? E encerrou o papo. Mas não, o protestante revoltado, ele é sempre um herege de alguma coisa. Ele tem que realmente restaurar algo que seja anticatólico em algum ponto. Porque o ódio que o protestante tem não é pelo catolicismo. O ódio que o protestante tem muitas vezes, claro que não são todos protestantes, cabe aqui, mas sim tipos como Gaião, como Banzoli, como Iago Martins, como Augusto Nicodemos, todo esse pessoal, eles sempre têm um ódio em um ponto particular da fé cristã, que lembre o catolicismo. Vai chegar o ponto que esse Gaião, Nicodemos, ou vão virar judeu ou vão virar islâmico. Por quê? Porque é só negação. É só negação. Vamos lá, deixa eu ver que ele fala besteira. Aí passou a ser válido. Ah, que bom, ele ficou calado. Calado, ele é um poeta. O Pedro Cagalhão fala tanta besteira assim que, meu Deus do céu. Mas é isso, meus amigos. Vocês já viram a absurdidade dos comentários, inclusive desse Paspari, desse amigo do Gaião aí, dizendo: ah, não, como é que pode usar imagem? Porra, eu pergunto pra vocês uma coisa. O que vocês acham mais impactante? Vou pegar um exemplo assim triste que está acontecendo agora, que foi o caso do Rio Grande do Sul, né? O que vocês acham mais impactante? É você ler um texto sobre a enchente do Rio Grande do Sul ou você ver imagens do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Se você ler um texto, não vai te causar tanto impacto do que você ver uma imagem. Claro que muitos textos podem também ser impactantes, né? Quando eles são escritos de uma forma literária muito bela, muito convincente, muito contundente, etc. Tá? No entanto, a imagem faz parte do homem. Você abre e fecha os olhos vendo imagens, captando tudo aquilo que você está ao seu redor. Isso é o básico. Vocês acham que o que causa mais impacto? Você vê uma foto de Auschwitz
Ou você lê sobre Auschwitz? Claro, lendo sobre as descrições horrorosas que aconteceram em Auschwitz, você ainda tem impacto. Mas pode ter certeza, sem ver o que aconteceu, fica incompleto. Fica incompleto. E neste aspecto, a igreja foi muito, mas muito sábia. Ela foi tão sábia que ela remodelou todo o imaginário pela imagem e pela arte. E não só pela arte, pela literatura. E não só pela literatura, pela arquitetura. E assim sucessivamente. E aí nós temos esses sujeitos com tremenda falta de imaginação como Gaião, soltando essas merdas monumentais e mostrando um desconhecimento completo. Aliás, uma vez que ele estava falando até de que as catacumbas de Priscila, né? As catacumbas de Priscila eram barrocas. Eu disse, meu Deus do céu. Olha só, nós temos imagens do século II, do século III, nas catacumbas de Roma, que mostram que a reprodução de imagens é muito mais antiga na história cristã. É claro, teve um ou outro exaltadinho que viu aquilo lá, porque é idolatria, não sei o que, tal. Uma visão errada. Porque qualquer católico minimamente decente sabe que reproduzir imagens, guardar imagens e culto às imagens não é idolatria. Porque idolatria é atribuir divindade ao que não é divino. Isso é idolatria. E a maioria desses bestões protestantes não sabe disso. Então, meus amigos, um grande abraço.